Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui para falar nessa oportunidade sobre o capítulo 4 do livro Chegando ao Outro Lado. Nós já fizemos um comentário de cada capítulo. Do primeiro capítulo sobre a esperança, quando é preciso esperar. Do segundo capítulo, quando é preciso perdoar. E do terceiro capítulo, semana passada, ou retrasada, sobre quando é preciso ter fé. E hoje eu vou fazer um comentário aqui sobre quando é preciso confiar. Estou falando sobre o livro Chegando ao Outro Lado. Você que quiser adquirir esse livro, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp prefixo 15 996732155. O valor do livro é R$25. Para quem é aqui da cidade de Itararé, eu posso entregar em domicílio. Você manda uma mensagem, eu entrego para você, como eu fiz para muitas pessoas. Se você mora em outra cidade, você pode pagar registrado, que são R$15 a mais, ou R$5 a mais, que a encomenda simples pelos Correios também chega com segurança, é um serviço garantido. Pois bem, sobre os demais capítulos que eu já falei há algumas semanas, você pode entrar lá no YouTube, no meu canal, digita lá Agenor Monteiro, e você pode assistir o comentário que eu fiz sobre a esperança, sobre o perdão e sobre a fé. Se inscreva no canal, compartilhe, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você, para o seu coração, porque aqui eu estou simplesmente citando a palavra de Deus, fazendo um comentário, e todos esses assuntos eu coloco, como eu digo sempre, como itens de uma bagagem que nós temos que carregar aqui durante a nossa passagem pela vida. Nós temos que observar esses itens para que nós cheguemos com segurança ao outro lado. Aí está o porquê do título do livro Chegando ao Outro Lado. Pois bem, sobre a confiança, eu trago a história de um personagem bíblico chamado João. Não significa ter fé apenas, porque sobre a fé eu falei semana passada, mas quando nós vivemos alguns momentos da nossa vida em que nós desconfiamos de tudo e de todos, nós ficamos tão para baixo às vezes, quem sabe em virtude de um complexo, em virtude de um problema, de uma situação, de uma circunstância, que nós duvidamos até que Deus está nos atendendo, que Deus está nos ouvindo, ou que Deus tem algum propósito nas nossas vidas. É isso que acontece. Pois bem, João Batista, como ficou conhecido esse personagem, porque ele batizava muita gente, se tornou um grande pregador da palavra, a sua vida, desde o seu nascimento, foi rodeado de circunstâncias extraordinárias. A Bíblia nos traz a história de João, que os seus pais eram Zacarias, que era um sacerdote, e a sua mãe era Isabel. Eles eram idosos já, e Zacarias um dia estava servindo lá no seu turno do templo, e de repente lhe aparece o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel fala para Zacarias: Zacarias, a tua oração foi ouvida, as tuas orações, suas e da sua esposa Isabel, foram ouvidas. Você será pai, a sua mulher vai conceber, e você será pai de um menino. E Zacarias ficou tão atemorizado, tão amedrontado, tão chocado com aquela notícia, porque ele já era idoso. Isabel também já era idosa. Os comentaristas bíblicos dizem que certamente Isabel teria mais ou menos 60 anos de idade já. Como iria conceber uma mulher de 60 anos e ainda seria mãe? E por causa da dúvida de Zacarias, a Bíblia diz que ele ficou mudo. E ele sai do seu serviço ali no templo, e as pessoas que estavam lá fora do templo ficam admiradas porque ele tinha demorado muito tempo lá no seu serviço, no seu turno. E perceberam que certamente ele tinha tido uma visão. Mas ele só gesticulava, não conseguia falar nada. E aí, de fato, Isabel concebe, ela fica grávida, ela se oculta por alguns meses, até ela agradece a Deus dizendo: agora a minha vergonha foi tirada, o meu opróbrio foi tirado porque Deus me visitou e eu finalmente serei mãe. Porque era uma vergonha para o povo judeu e para as mulheres principalmente não conseguirem conceber. Mas de uma mulher estéril, através da palavra de Deus, ela engravida, ela concebe a João. E a Bíblia diz que quando o menino estava com 6 meses, no ventre ainda de Isabel, a sua prima Maria vem de visitar nas montanhas da Judéia. Isabel e Zacarias moravam nas montanhas da Judéia. E quando Maria adentra a casa de Isabel, a Bíblia diz que o menino que estava no ventre de Isabel, ele salta, e Isabel começa a profetizar para Maria, sua prima, dizendo: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Porque o mesmo anjo que aparecera a Zacarias lá no templo, também aparecera a Maria, que se tornou a mãe do nosso Senhor Jesus. E João vai crescendo, e com cerca de 30 anos de idade, ele começa o seu ministério. Ele começa o seu ministério pregando no deserto da Judéia. E a Bíblia diz que a sua mensagem não era uma mensagem tranquila, era uma mensagem dura. Mas mesmo assim as multidões afluíam para ouvir João lá no deserto. E aí o teor da sua mensagem era mais ou menos esse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Não sejam presunçosos,
por causa da lei. O machado está posto sobre a raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai os vossos caminhos e endireitai as vossas veredas. Então essa era a mensagem de João. E mesmo sendo uma mensagem dura, as pessoas iam ouvi-lo. Crianças, homens, mulheres, fariseus, saduceus, doutores, publicanos, enfim, soldados iam ouvi-lo e tinham a João como mestre. E chegavam para João e falavam: mestre, o que nós faremos então? E João falava a mensagem do arrependimento: arrependei-vos, tome uma postura diante de Deus. Aqui nós podemos comentar também que João, na verdade, ele foi quem interligou o Antigo Testamento com o Novo Testamento, porque havia 400 anos que não havia palavra de Deus para o povo. Durante os 400 anos desse período que acaba o Antigo Testamento e começa o Novo Testamento, a partir de João, que volta a voz profética para Israel. E os profetas do Antigo Testamento, como Malaquias e Isaías, já haviam profetizado sobre João. Isaías capítulo 40, versículo 3, fala: voz do que clama no deserto. É por isso que João fala lá na frente: eu sou a voz do que clama no deserto. E Malaquias falou o seguinte também: vede que eu envio o meu mensageiro, que preparará o teu caminho diante de ti. Ou seja, Deus já havia falado através dos profetas do Antigo Testamento que o Messias viria, que Jesus viria, mas haveria um precursor do Messias que lhes traria uma mensagem de arrependimento, que iria preparar o caminho para que esse Messias viesse, que é o Senhor Jesus. E por que eu estou falando sobre João? Porque João teve uma vida totalmente entregue a Deus, uma vida separada a Deus. O seu ministério foi exclusivamente dedicado a Deus, porque ele tinha essa chamada, ele tinha essa convicção de que ele seria aquele que antecederia o Messias tão prometido para o povo de Israel, que iria trazer a salvação para o povo. E o tempo passa, e ele tinha uma visão também, e tinha uma promessa de Deus, que chegaria um dia em que ele teria uma visão específica, que veria descer o Espírito Santo sobre alguém. E chegou um dia que ele estava lá no Rio Jordão, batizando as pessoas que vinham para o arrependimento, e de repente ele tem essa visão. E João proclama em alto e bom som, ali à beira do Rio Jordão, dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Chegou o dia, então, que Jesus estava se apresentando para iniciar o seu ministério, e quem o proclamaria, quem o avisaria, seria João. E a Bíblia diz que Jesus chega ao Jordão, João o batiza, e João começa a testemunhar: este é o Messias, esse é o Cordeiro de Deus. Aquele que me mandou batizar com água para o arrependimento, me disse que aquele que eu visse descer o Espírito Santo sobre ele, que seria o Messias, o prometido a Israel. E eu vi e testifico, dizia João, que esse verdadeiramente é o enviado de Deus. Então, algumas ocasiões, várias ocasiões, ele fala sobre Jesus como sendo o Messias, o enviado de Deus. E Jesus sai dali, é batizado, sai dali, começa o seu ministério pela Judéia, depois vai para a Galileia. Alguns chegam para João depois e dizem assim para João: aquele Jesus a quem você batizou, ele está também batizando agora lá na Judéia, saindo para a Galileia. E João fala o seguinte: importa que ele cresça e que eu diminua, porque na verdade eu sou apenas a voz do que clama no deserto, eu sou apenas aquele que antecederia o Messias. E chegou um dia que a fama de João era tão grande que chegou muitos doutores e perguntaram para ele: você é o Cristo por acaso? Ele disse: não sou o Cristo. Você é Elias? Não sou Elias. Você é um profeta? Não. Ele disse apenas: eu sou a voz, eu sou apenas a voz, eu sou apenas aquele que antecederia o caminho, eu sou aquele a quem os profetas do Antigo Testamento disseram que viria adiante do Messias para preparar o seu caminho para que ele iniciasse o seu ministério, em outras palavras. E ele continuava dizendo assim: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, ou seja, o Cristo, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E cumpriu-se o dia, João batiza Jesus com água, ele começa o seu ministério então terreno, o Cristo agora começa o seu ministério, e João também, em paralelo, na região que ele já estava, ele continua o seu ministério também batizando para arrependimento, e chega a sua mensagem, como era muito dura, chegou um dia que ele foi preso. E aqui que eu quero dizer para vocês sobre o comentário do capítulo 4 do livro Chegando ao Outro Lado, quando é preciso confiar. Não se trata de ter fé em Deus, porque sobre a fé eu falei no comentário passado, mas quando você acredita em Deus, você tem fé em Deus, você acredita na existência de Deus, mas você chega um momento, como eu disse em princípio, que parece que nada dá certo, que a oração não passa do teto, que a nossa oração fica em vazio, que Deus não está olhando para as nossas dificuldades, que Deus não está interessado em nos atender, e chega um momento que nós duvidamos até que Deus está interessado com as nossas vidas. E isso chegou para João também. É por isso que eu coloco aqui a história de João nesse capítulo,
Porque se para João, que foi esse homem de grande prestígio, digamos assim, de grande escolha de Deus, escolhido por Deus, circunstâncias extraordinárias sempre permearam a sua vida, desde o seu nascimento. Ele é preso e lá na cadeia ele, certamente, nos seus complexos, nas suas conclusões, nos seus pensamentos e dúvidas, a Bíblia não fala sobre isso, mas eu conjecturo dessa forma, porque depois isso levou a João a tomar uma decisão. Certamente ele pensou consigo próprio: será que eu não perdi todo o meu tempo? Será que tudo que eu ouvi e vivi não foi uma farsa? Será que na verdade eu estava errado, eu estava empolgado com alguma coisa, e agora com 30 anos já de idade estou aqui preso nessa prisão por falar a verdade? Será que de fato eu sou aquele que viria diante do Messias? Será que não foi um grande engano? Aí João toma uma postura, e isso a Bíblia traz esse relato, que ele chama 2 dos seus discípulos e diz para eles: vocês vão até Jesus, aquele a quem eu batizei, e pergunta para ele se de fato ele é o Messias mesmo. Agora vocês imaginem o próprio João, diante de tudo isso que eu falei para vocês, o próprio João duvida que aquele a quem ele tinha batizado, a quem ele tinha visto descer o Espírito Santo na forma corpórea de pomba, aquele que ele ouviu a voz do céu dizendo: esse é o meu filho amado, a ele ouvi, em quem me comprazo. Porque no momento em que o Espírito desce sobre Cristo, e João vê isso, ouve-se a voz do céu também, de Deus, o próprio Pai, dizendo: esse é o meu filho amado. Agora esse João desconfia, duvida. E nós, com relação a João, eu coloco essa analogia: quem somos nós com relação a João, para que em alguns momentos da nossa vida, no momento de dúvidas e fraquezas, não duvidemos também de que Deus se importa conosco. Mas é justamente nesse momento que nós temos que buscar mais a Deus, e é nesse momento que nós temos que confiar mais em Deus, buscar uma resposta de Deus, e não desistirmos das nossas orações, não desistirmos da nossa fé em Deus, porque até no silêncio Deus fala conosco. E quando João manda esses 2 seus discípulos irem até Cristo, a Bíblia diz que eles chegam lá e perguntam para Jesus. João mandou perguntar para o Senhor se tu és mesmo o Messias ou devemos esperar outro. Imagine. E a Bíblia diz que Jesus não responde em princípio. Mas ali havia também uma grande multidão de enfermos, e Jesus começa a curar os mudos, começa a curar os surdos, e os discípulos de João ali ao lado. Jesus começa a curar os paralíticos, os leprosos, e depois que Jesus efetua esses milagres, Jesus se vira para a multidão, e eu tenho certeza que ainda os discípulos de João estavam ali ao lado, só contemplando, sem uma resposta direta de Jesus, mas observando os milagres que Jesus estava realizando, porque eles tinham que levar uma resposta para João. E Jesus vira-se para a multidão e fala o seguinte: o que vocês saíram para ver no deserto? Referindo-se a João, porque as multidões iam até o deserto para ouvir a sua pregação. E Jesus fala: um caniço agitado pelo vento? Ou seja, uma pessoa inconstante? Vocês foram ver no deserto, lá à beira do Jordão, no deserto da Judéia, um homem ricamente vestido? Não, um homem ricamente vestido está nos palácios. Então a quem vocês foram ouvir? A quem vocês foram ver? Um profeta? E Jesus disse para a multidão: eu vos digo que vocês foram ver muito mais do que um profeta. E Jesus começa a testemunhar sobre João diante de toda aquela multidão e diante dos seus discípulos também, dos discípulos de João, que iriam levar uma resposta para o seu mestre lá na prisão. E Jesus começa a falar: este João, em outras palavras, é aquele de quem está escrito: adiante da tua face eu envio o meu anjo. Jesus chama João de anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Jesus fala especificamente: dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Agora eu faço um comentário. Mesmo diante daquela dúvida de João, que estava preso, estava prestes a morrer, diante daquela aparente inconstância de João, Jesus testemunha que João não era inconstante. Jesus testemunha que João era um anjo. Jesus testemunha e confirma que João era aquele que viria diante dele mesmo para preparar o caminho, e que João era aquele a quem os profetas Isaías e Malaquias tinham previsto, que tinham vaticinado. Que João era um homem dos nascidos de mulher, que ninguém era maior do que o João. Aqui eu começo a entender o seguinte: que mesmo diante muitas vezes das nossas incertezas, das nossas dúvidas, dos nossos problemas, da nossa falta de fé por causa das circunstâncias que nos rodeiam, Jesus ainda confia em nós. Jesus, ele sabe que em nós, lá no fundo de nosso coração, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, como diz a sua palavra, existe uma fagulha de fé na pessoa de Cristo. Existe uma fagulha de fé, e que nós estamos inquirindo a cada dia mais e mais uma resposta, e procurando uma resposta eterna para a nossa existência, tão passageira na face da terra. É por isso que eu digo que nós estamos em passagem na terra. Eu estava me lembrando esses dias atrás de um fato que
embora muitas vezes as lembranças nos fujam, de um fato de quando eu tinha 5 anos de idade, de meu pai fazendo uma mudança de uma casa para outra, e ele tinha feito um carrinho muito grande, um carrinho de madeira, e como era uma descida ali, que nós iríamos mudar uma rua em declive, né? Nós estávamos em cima daquele carrinho, eu com os meus irmãos e mais algumas coisas, e meu pai fez toda a mudança em cima daquele carrinho. Eu me lembrei desse fato. Mas a vida passa tão depressa. É como um conto ligeiro, eu nunca me canso de falar. É como a erva que floresce, nasce de manhã e à tarde já não existe mais. A nossa vida é tão passageira. E nessa vida nós temos que observar esses pontos e colocar, e ter fé em Deus, e colocar a nossa confiança em Deus, independentemente das circunstâncias, mesmo que haja falhas em nós, porque somos falíveis e limitados. Se João teve essa dúvida, imagine nós, hoje, diante de tanta coisa que estamos presenciando, de tantas incertezas, de tantas inconstâncias que nos trazem a vida e tudo que nos rodeia. Mas Jesus testemunhou de João. Eu quero dizer nessa oportunidade, no comentário desse capítulo 4 desse livro, chegando ao outro lado, Jesus testemunha de você também. Jesus confia em você. Jesus te escolheu. Jesus te chamou. Ele tem um propósito grandioso na tua vida, porque Ele é o Messias de Deus. Ele é ungido de Deus que veio para resgatar a humanidade e levar o homem de volta para Deus, para a casa do Pai. E Ele não chamou João de inconstante. Não duvidou de João. Ainda que João estava no cárcere. E eu imagino que depois os discípulos de João saíram dali, presenciaram todos aqueles milagres. Eles foram até João, e quando João estava lá no cárcere, certamente João perguntou para ele qual foi a resposta. Ele é o Messias ou não é o Messias? E eles simplesmente responderam para João, não. Ele não deu-nos uma resposta direta, mas ele curou alguns mudos que estavam ali. Ele curou alguns leprosos que estavam lá. Ele curou e levantou alguns paralíticos que estavam lá, e deu vista aos cegos que estavam lá na nossa frente. E ele nos disse, João, e testemunhou de você, que você não é um caniço agitado pelo vento, que você não é um homem ricamente vestido, porque a Bíblia diz que João, ele se vestia de peles de camelo, amarrava um cinto e se alimentava simplesmente de mel silvestre e de gafanhotos. E os discípulos de João falaram para João, Jesus testemunhou de você, falou que você de fato é o profeta que viria antes dele, e falou que você é um anjo, falou que ninguém nascido de mulher é maior do que você, João. E nesse instante eu tenho certeza que a paz inundou o coração de João. Que a tranquilidade da sua chamada, do seu ministério, da sua escolha, do seu nazireado, que ele fora separado por Deus, com um propósito pré-definido para preparar o caminho do Messias. A paz entrou no coração de João, e ele teve certeza e convicção que nada fora em vão, e que ele cumprira todo o seu propósito para o qual fora escolhido e chamado por Deus. Eu quero dizer para você nessa oportunidade também, que Deus tem um propósito na tua vida, que a tua vida não é em vão, que essa pequena fé, quem sabe, que é no teu coração, é suficiente para que o próprio Cristo testemunhe de você e continue a cumprir na sua vida todos os propósitos que Ele já pré-estabeleceu. Quem sabe eu fale nessa oportunidade, e você que me ouve ou me assiste pela primeira vez, que ainda não teve esse chamado de Cristo para a sua vida, mas eu quero lhe dizer que o único objetivo que Cristo veio a esta terra foi para resgatar a humanidade de volta para Deus. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ele quer salvar a sua vida. Ele quer te atrair através da graça irresistível que Ele tem. Ele quer que você creia na palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus. Ele quer que você o aceite como Senhor da sua vida. E a Bíblia diz que com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. O seu nome será escrito no livro da vida do Cordeiro, que é um livro que o livro do Apocalipse registra, que é lá no céu, que todos aqueles que estiverem escritos neste livro, um dia adentrarão a vida eterna com Deus. Entregue a sua vida para Deus. Entregue todas as suas dúvidas para Deus, todas as suas aspirações, todas as perguntas insatisfeitas da tua alma. Quem sabe você não precise de bens terrenos, você tem uma vida tranquila, uma vida abastada, um bom emprego, você não tem nada de falta, mas se falta alguma coisa no teu íntimo, no teu coração, há uma grande interrogação. Eu quero lhe dizer que justamente esse vazio, essa grande interrogação, é somente Deus que pode preencher através do chamado de Jesus para a sua vida, para lhe dar também a convicção e a certeza de salvação. Eu vou orar nesse instante em seu favor, para que o Espírito Santo possa marcar a tua vida. E você pode tomar essa decisão nesse instante e orar comigo dizendo: eu creio na palavra de Deus, eu acredito e confio que, apesar de todas as minhas dúvidas, as minhas inconstâncias, eu creio que Jesus é o Filho de Deus e eu quero entregar a minha vida para Ele. Eu quero que Ele seja o Senhor da minha vida, o Senhor da minha casa. Eu quero sentir essa paz que a palavra de Deus diz que tem aqueles que entregam as suas vidas para Jesus. Feche os seus olhos nesse instante e ore comigo. Senhor Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade que nos concede. E nesse instante, meu Deus, estar comentando o capítulo 4 desse livro, chegando ao outro lado, quando é preciso confiar, Senhor.
E mesmo João, que naquele momento de inconstância, de dúvida, o Senhor Jesus testemunhou dele, porque dentro dele havia ainda uma fagulha de fé. E eu creio, Pai querido, que Tu estás nos contemplando nesse instante, a mim e a todos esses que estão me acompanhando nessa oração, a todos esses que estão orando comigo nesse instante, ó Deus, que Tu possas lhes dar uma resposta também de tranquilidade. Nesse exato momento, da Tua paz, e que o Teu Espírito Santo entre nessas vidas e elas possam sentir, meu Deus, o gozo e a tranquilidade do poder que a Tua palavra pode nos trazer. Dá a elas confiança, dá a elas fé, Pai querido. Aumenta a nossa fé, como disseram os Seus próprios discípulos, ó Deus, para que nós possamos ter mais convicção em Ti e que possamos continuar a nossa trajetória nessa vida, Pai querido, até chegarmos ao outro lado com segurança. Pai querido, quero orar em favor dos enfermos também. Repreende toda a enfermidade, toda a depressão, toda a inconstância, enfermidade no corpo, na alma, no sangue, Pai querido, nos ossos. Em nome de Jesus eu repreendo na autoridade do nome do Teu Filho Jesus, ó Pai, agora e sempre. Eu Te agradeço. Amém. Que Deus o abençoe em Cristo Jesus. Obrigado pela sua atenção. Se você não assistiu essa palavra por inteiro, volte lá no começo para que você entenda qual é o propósito desse comentário. Entre lá no meu canal no YouTube, Agenor Monteiro, ou Pastor Agenor Monteiro, já vai aparecer lá os comentários do capítulo tal, do livro Chegando ao Outro Lado. Assista os comentários dos outros capítulos, que eu já falei sobre a esperança, falei sobre o perdão, que é necessário perdoar, falei sobre a fé, sobre a existência de Deus, e hoje sobre a confiança, quando é preciso confiar. Se você quiser adquirir o livro, você manda uma mensagem no meu WhatsApp, o prefixo é 15 996732155, 15 996732155. O valor do livro é R$25, eu tenho certeza que será de edificação para a sua vida. Compre um para você, presenteie alguém, compartilhe esse vídeo também. E essa palavra que foi ministrada nessa oportunidade, eu tenho certeza que Deus trará edificação para a sua vida. Possivelmente na próxima semana eu estarei postando um outro vídeo sobre o próximo capítulo, que será sobre a adoração, quando é preciso adorar. Um comentário sobre a vida de um dos maiores adoradores que a Bíblia nos traz, que foi Davi, e que nos mostra que adorava em qualquer circunstância também. E por último, depois sobre a resistência. Faltam apenas 2 capítulos para comentarmos, e que Deus o abençoe em Cristo Jesus, que as bênçãos de Deus sejam abundantes sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre o seu trabalho, e tenha a convicção que Deus está no controle de toda a situação. Nós estamos vivendo no contexto dessa pandemia do Covid-19, mas tudo está no controle das mãos de Deus, porque tudo isso são profecias cumpridas, que a palavra de Deus nos diz que nos últimos dias haveria pestes, e isso é mais um cumprimento apenas que aquilo que Deus falou vai cumprir e vai acontecer. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Um forte abraço.